Glórias a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam muito bem-vindos em nosso canal. Nós somos a Mídia Visão Link, o canal das boas notícias, e eu tenho uma mensagem para você. Sim, se você aceitar, pode confiar. Sabe por quê? Está escrito: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além do Deus Criador dos céus e da terra, que trabalha para aqueles que nele esperam. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Eu fiz uma colocação aqui: Criador dos céus e da terra. Não mudei. Eu fiz essa colocação porque está escrito além de ti. Como um propósito aqui é transmitir uma mensagem clara, bem objetiva, nós precisamos entender que nós podemos trazer para a primeira pessoa a realidade do que está escrito na Bíblia Sagrada. Então veja só, meu amigo, eu me alegro muito, você também, minha amiga, quando sou lembrado das promessas de Deus por intermédio dos profetas. Nessa oportunidade, eu venho aqui como representante do Supremo Pastor, o Senhor Jesus. Ele é o Supremo Pastor e Ele me enviou aqui para lembrar a você e comunicar contigo, dizendo a você que é muito importante a gente observar algo que atrapalha muito a gente receber as bênçãos que estão prometidas para nós. São promessas. E que algo é esse que atrapalha? O medo. Sabia que todos nós temos uma fagulha de medo? Isso é muito natural, e esse medo atrapalha o cumprimento das promessas de Deus chegar até nós. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, para todos aqueles que confiam nele. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, e é bem assim que está escrito: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2, conforme disse. Então veja só, muitas coisas acontecem e o medo, ele também é fabricado na mente, normalmente. E nós precisamos entender algo. Quando o salmista no Salmo 37,5 diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então nós precisamos realmente nos entregar e confiar. Por isso que eu disse no início: se você confiar, porque eu estou falando do que a Bíblia nos assegura que é verdade. Nós precisamos vencer os medos. O que é confiar? É vencer os medos. Então, analisando outros contextos, nós podemos observar que, primeiro, Isaías se recorda dos feitos maravilhosos de Deus quando diz: ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam na tua presença, porque quando descesse e fizesse coisas maravilhosas. Você vai ver a partir do versículo 1. Eu li o 4, estou agora formando aqui os contextos para você entender o que fazer para vencer o medo. Isaías, ele fala: pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Isaías 64, a partir do versículo 1, repito mais uma vez. Então veja só, Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele desce para resolver problemas que nós não conseguimos, seja por intermédio de anjos, seja pela própria palavra. O Santo Espírito que habita em nós, Deus, ele desce para fazer aquilo que nós não podemos, mas o que nós conseguimos, nós precisamos realizar. E uma das coisas que é muito difícil é vencer o medo. Se está na Bíblia Sagrada, meu amigo, minha amiga, é confiável. Então, o que precisamos? Eliminar as fortalezas com a ajuda do Espírito Santo. Entre elas está os medos. Veja que Isaías, ele vai prosseguir e ele vai dizer: vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Você sabia que medo exagerado, medo é pecado? Pecado é tudo que desagrada a Deus.
Deus, ele não chama a gente para ficar com medo, ele chama a gente para confiar. Isaías vai falar: nós somos impuros, todos nós, os nossos atos de justiça são como trapo imundo. É verdade, todos nós somos pecadores, mas nós precisamos combater o pecado, e o medo também está relacionado, e nós precisamos entender. Isaías encerra aqui no versículo 8 e dizendo o seguinte: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. É uma segurança. Deus falou com Isaías, Deus mostrou para Isaías, Isaías trouxe para nós, e o Supremo Pastor, que é Jesus, veio e confirmou tudo. Então, resumindo, traduzindo e concluindo, a palavra que trago para você é esta: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Agora eu li Isaías 41:10. Muitos recebem essa mensagem, muitos acreditam nessa mensagem, mas em colocar em prática. E o que nós procuramos fazer nesses contextos foi mostrar para você que há uma observação, há a leitura, há a audição, mas é necessário a prática estar junto. Então, por favor, medite, reflita, porque muitas desgraças, muitos acontecimentos desagradáveis são causados por conta do medo. É por causa do medo que muitos bebem e, faz coisas terríveis, ou usa drogas, ou qualquer coisa. Não estou aqui para criticar, mas estou aqui para incentivar a você vencer os medos da forma correta, meditando na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo e confiando. Às vezes nós sabemos o que fazer e até como fazer, mas de repente, vem uma fagulha, uma seta de medo, e ele vem para impedir o avanço da pessoa, principalmente que confia em Deus. Então, meu amado, minha amada, precisamos aprender a viver o sobrenatural de Deus. Isso é simplesmente suportar, vencer os medos, é avançar com os olhos da fé e não com os olhos naturais. Sim, porque os extraordinários de Deus, eles acontecem de uma forma que parece loucura, e aos olhos humanos a gente não consegue detectar. Então o que nós precisamos fazer? Lutar, vencer, não é? Imagine os primeiros personagens aí, os heróis da fé, quando eles tinham que enfrentar certas situações, havia os mesmos gigantes. Além das pessoas, além dos seus inimigos, os gigantes eram os medos. Na certa, se eles tivessem encarado da forma que muitas das vezes a gente encara, eles não teriam conquistado o que conquistou. Então, preste bem atenção que eu quero encerrar. Nós precisamos ter conhecimento, como eu sempre digo, a razão das coisas, entender, orar, buscar, refletir, meditar, porque Deus faz coisas demasiadamente estranhas que aos nossos olhos pode ser, terríveis, mas é o próprio Deus agindo para moldar o nosso caráter. Então pense seriamente nisso, por favor, medite, lute, vença o medo e esteja sempre perto de Deus, porque a solução é ter uma fé viva, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar é suportar. Muitas das vezes nós vamos aprender a suportar, ou em silêncio, ou orando, ou agindo, mas nunca recuar por causa do medo, porque Deus está perto de todos aqueles que o amam. E todas as coisas cooperam para o bem de quem está próximo de Deus. Esta é a mensagem que o pastor Jesus mandou para você. Receba, e agora é só orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por esta palavra, ó Deus, que o Senhor confiou a mim para transmitir a estes que o Senhor ama também. E aqui eu levanto a minha mão para os céus para te pedir: olha para nós, olha para essa humanidade como o Senhor olhava na época de Moisés, que tinham que enfrentar tantos perigos. Muitas das vezes ficou com medo, mas o Senhor sempre trouxe a ele a palavra, como trouxe para nós agora. E nos ajude, Senhor, para que nós possamos prosseguir, porque o que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel
e garante. Nós precisamos fazer a nossa parte, e aqui nós estamos entendendo um pouco mais sobre como vencer o medo. Ajuda-nos a examinar as Escrituras com muita cautela, a orar, a clamar, sim, mas fazer a nossa parte. Em o nome de Jesus é o que eu te peço, e em o nome de Jesus eu te agradeço por esta resposta para muitas pessoas. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, lhe conceda graça e paz, e até o próximo. Quando o pastor bater, por favor, abra, aceite, porque a verdade está com Jesus. O glória.